Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Bariátrica, um podcast para trazer clareza sobre assuntos bariátricos. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista. Eu sou Carlos Armando, cirurgião bariátrico. E no episódio de hoje a gente recebe a Ingrid Amaral, especialista em jornada bariátrica. Seja muito bem-vinda. Muito grata. É com um prazer imenso que eu estou aqui a convite de vocês para compartilhar um pouco dessa experiência da jornada do paciente bariátrico, tanto como uma profissional que atua na área e também uma pessoa que convive com a obesidade. Então, eu não falei, mas a Ingrid, ela é assistente social e ela é paciente bariátrica e, acima de tudo, ela é uma consultora em jornada bariátrica. Então, Ingrid, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz assim, com a sua presença aqui, é uma honra, né? Um prazer ter você aqui no nosso estúdio, na nossa cidade, né? A gente vai trabalhar juntos aí durante essa semana e a gente quer começar esse episódio, esse podcast, conhecendo a sua história, né? Então, assim, conta um pouquinho pra gente como a sua história pessoal influenciou na sua decisão de, né, trabalhar com isso. Há 11 anos, eu fui submetida ao tratamento cirúrgico da obesidade e durante a vivência como paciente, eu sentia necessidade de ter uma rede de apoio, além da família. O apoio de profissionais, de grupos, para fazer partilhas, para socializar sobre as dificuldades, sobre as conquistas. E quando eu fiz a cirurgia, eu estava convivendo com uma depressão moderada, isolamento social, tinha desistido por um período da vida. Foi quando a cirurgia bariátrica entrou, né, nesse meu contexto e me fez ressignificar essa luta contra a doença obesidade. E desde aí eu transformei essa experiência da jornada do paciente como minha missão de vida. Eu era servidora pública, mas não estava satisfeita com o local onde eu estava trabalhando e, através dessa minha experiência como paciente, eu decidi que eu gostaria de atuar como assistente social junto a equipes de cirurgia bariátrica para que outras pessoas pudessem ter a experiência que eu não tinha vivenciado. E aqui em Belém foi quando começou toda a minha história como assistente social, atuando na área de obesidade. Foi em 2015, foi o meu primeiro congresso. Então, estar aqui com vocês hoje, para mim, tem um significado muito valioso, porque eu estou retornando para onde tudo começou, nessa experiência profissional. Uau, entendi. Então, naquele congresso, você já era assistente social, já estava operada e começou ali a sua, né, jornada ali profissional, né? Comecei a me especializar na área da obesidade. Que legal, que interessante. Olha só como a vida é, né? Fiquei até impressionado, nem sabia disso. Sabia que ela tinha vindo para o congresso, porque a gente veio conversando, né? E, Ingrid, quero te agradecer por estar aqui com a gente. E eu, como cirurgião, não sou só aquele cirurgião que só quer operar. Então, a gente gosta de entender o que a gente pode fazer para melhorar a vida do nosso paciente durante a preparação para a cirurgia, o que a gente pode fazer para acolhê-lo. E eu acho que é fantástico a gente aprender sobre a jornada do paciente, como a gente conseguir, né, deixar ele sempre ali antenado com a preparação, com o pós-operatório. E eu quero te aproveitar aqui para eu aprender também sobre a jornada do paciente, viu? Se eu perguntar demais, tu pode reclamar. É sempre uma honra muito grande falar sobre essa experiência, né? Então, o que deve ser feito no acolhimento às pessoas que convivem com obesidade? Primeiro, é escutar o paciente.
é saber escutar, fazer uma escuta ativa. É deixar que essas emoções reprimidas, elas venham à tona durante o momento da consulta. Porque nós que convivemos com obesidade, nós somos muito estigmatizados, sofremos muito preconceito, falta de apoio da família, a desinformação de que a obesidade é uma doença, que é uma doença incurável, que nós não somos culpados em ter a doença obesidade, não é? Então, é muito importante esse ponto de partida do acolhimento. Depois do acolhimento, é trazer também as famílias, a rede de apoio dessas pessoas, porque sozinho é mais difícil, o caminho é muito longo. Então, quando a gente tem uma rede de apoio que entende o que é a doença, entende as etapas que a gente vai vivenciar, isso também faz a diferença na manutenção dos bons resultados a médio e longo prazo. Então, eu vejo muito nas experiências, nas clínicas Brasil, que a gente trabalha muito o paciente, mas não insere a família nesse contexto. Não insere essa rede de apoio. Então, é bem importante começar a ter esse olhar, doutor Carlos. Exatamente. De também acolher as famílias, escutá-los também. Atuando como agente social no corpo clínico, uma das minhas principais missões era atender as famílias em consultório. Então, sempre que eu atendia um paciente que trazia o relato, a família não apoia, eu tenho medo, eu sempre convidava essa família. E na maioria das vezes, depois do atendimento, tendo acesso à informação, participando das etapas, esses familiares abraçavam esse paciente. Exatamente. É muito comum mesmo a gente ver o marido, doutor, ele é totalmente contra, veja se o senhor consegue convencê-lo, né? Então, isso é muito importante, né? Às vezes a gente está ali só com o paciente e a gente não sabe como entrar na rede de apoio na família. Então, é muito importante ter essa visão de que a rede de apoio vai influenciar no resultado, né? A pessoa se sentir segura, o pensamento positivo interfere no resultado da cirurgia, a gente sabe disso. E a rede de apoio interfere, tanto para o positivo quanto para o negativo. E, na minha experiência pessoal, a desinformação era que gerava isso. Depois que os meus familiares começaram a participar da jornada, começaram a ter acesso às informações, a essa parte psicoeducativa, tudo mudou. E eu acho que isso é universal, né, Ingrid? Eu acho que foi a sua experiência, mas eu acho que é a experiência universal, né? Você falou assim, elas querem que convença o marido. Na verdade, muitas vezes é você informar, é ele entender que existe um processo, existe um preparo, né, que é algo seguro. Claro que a gente está falando de procedimento cirúrgico, tem seus riscos inerentes, mas assim, é um processo seguro, né? Você faz um preparo daquele paciente, você faz um acompanhamento pós daquele paciente. Então, quando a família entende que vai muito além de uma cirurgia em si, eu acho que isso gera segurança naturalmente, né? Além do que coisas que você falou na sua fala inicial, esse entendimento de que é uma doença, né? Então, como doença, precisa e merece de tratamento. E a cirurgia bariátrica é um braço desse tratamento, né? Acho que isso, quando a família entende esse processo, naturalmente existe esse convencimento e esse apoio, né? Sim, existe. E o primeiro pensamento está obeso por opção, porque não quer mudar os hábitos. É preguiçoso, não faz exercício, não fecha a boca. Eu ouvia muito isso. Exatamente. Ouvia muito, inclusive de pessoas que eram muito relevantes para mim. E eu até duvidava se eu daria conta de estar emagrecida. De tanto que eu escutava de alguns familiares que eu não ia conseguir, porque eu já tinha feito várias tentativas, spa, dieta, tratamento medicamentoso. Mas eu trato a obesidade desde os 11 anos de idade. Então, eu já tinha esgotado todas as possibilidades de tratamento clínico. De fato, o tratamento cirúrgico era aquela opção. E que não foi a minha opção de escolha, tá? Eu sempre deixo isso bem claro. Eu recebi
a indicação do tratamento cirúrgico por uma necessidade para tratar as comorbidades e estar aqui hoje. Mas não foi uma opção de escolha no primeiro momento. Mas hoje eu digo sem sombra de dúvidas que foi a melhor escolha que eu pude fazer. Então, quando a gente traz a importância da família, é porque nós vamos conviver com as crenças, com a cultura dessa família. A minha família é uma família sertaneja. Então, o hábito de comer em excesso faz parte da nossa cultura. De receber bem as pessoas. É cultural. Então, como desconstruir isso? Como fazê-los entender que nós precisávamos rever esses hábitos, essa cultura, para que todos nós pudéssemos estar saudáveis? Porque eu tenho muitos familiares que convivem com obesidade também. E aí é um pouco da genética predisponente e é um pouco do comportamento, isso, né? E olha que importante a cultura influenciando nesse comportamento, né? Exatamente. O ambiente que a gente vive também influencia, né? No comportamento nosso. Então, fica um ambiente, vamos dizer assim, obesogênico. Isso. Né? E quando nós somos submetidos ao tratamento cirúrgico, os hábitos da família mudam. O meu esposo, no momento que eu fiz a cirurgia, ele conseguiu eliminar um peso muito significativo. Isso é bem frequente, né? A gente escutar histórias assim. Os hábitos para os nossos filhos também são diferentes. Não é? Uma coisa que eu aprendi também, doutora Flávia, no pós-operatório da bariátrica, é quando a gente coloca a comida para os nossos filhos e a gente vai lá forçá-los a comer, né, tudo que está no prato. Só que nós colocamos a comida com o nosso olhar de adulto. E que aquela quantidade não cabe no estômago daquela criança. E às vezes com o nosso apetite, né? O nosso apetite naquele momento, e né? Eu só descobri isso depois que eu vivenciei a minha experiência no pós-operatório. E quem me ensinou isso foi a nutricionista. Quando ela falou, olha, a mesma forma que você fica saciada com a quantidade limitada, os seus filhos também, eles são crianças. E por que você os força a comer? E por que eu trago isso? Lá na nossa rotina clínica, nós temos grupo de acolhimento e apoio com psicólogos. E aí a gente trabalha muito também na abordagem da nutrição comportamental. E é muito frequente na fala dos pacientes de que se forçam a comer mesmo sem aguentar, mesmo já sentindo a saciedade, mas porque ficou lá, né, na memória, no inconsciente. Desde a infância. Desde a infância. Vezes, né? E aí os psicólogos vão trabalhando nesse contexto porque isso é muito impactante, significativo. Eu apanhava para comer. Exatamente. Eu apanhava para comer. E aí na fase adulta eu precisei realizar o tratamento cirúrgico para perder peso. Então trabalhar isso é desafiante. Por isso que é tão importante o apoio e o suporte da equipe da psicologia. Porque tem pacientes que acham que é só pegar o laudo, a avaliação. Exatamente. Na verdade, é a grande maioria, né? Que ali a gente sabe que existe uma legislação que precisa do laudo, mas eu sempre digo que o mais importante do que aquele papelzinho é a conversa, é o acompanhamento. Que isso sim vai fazer diferença, mas é difícil a gente enrustir. Até na nossa vida, todo mundo precisa de fazer terapia. Acho que todo mundo precisa de fazer terapia. Mas quem que realmente se dispõe aí para conversar sobre si? Então, esse é um ponto forte que você tocou. A gente precisa falar sobre o nosso comportamento. Principalmente no pós-operatório, né? A gente vê que opera e aí eu estou ótima, estou bem. Mas aí, será que eu consigo analisar o meu comportamento frente a uma restrição, frente a um novo hábito? Você falou aí, a gente veio de uma cultura que chocolate é um prêmio para a criança. Então, se você fizer, eu vou te dar o chocolate. Então, é um prêmio. Então, isso é um ambiente que a gente leva para a vida adulta. E é mesmo. E eu confesso que eu faço aqui. E olha que eu, né, estudo isso. Mas é uma coisa que está enraizada, né?
é gostoso, eu gosto, minha filha gosta, meu neném gosta. Então, assim, é aquele prêmio. Vamos lá, come a proteína, come a saladinha, que você vai ganhar um prêmiozinho para depois. fazer coleta de sangue. Vamos lá, Isso, coleta o sangue. Quando terminar, pode escolher o lanche que quiser. Geralmente é o doce. Não é? Então, assim, por isso que eu trago o quanto isso é cultural, o quanto o movimento ele é inconsciente. E fazer essa imersão em relação ao comportamento é o que vai agregar na manutenção dos resultados a médio e longo prazo. As pessoas sempre abordam: ah, nossa, você é operada há 11... Vou fazer 11 anos agora de cirurgia. E consegue manter o controle. Aí vem sempre aquelas histórias, né? Conhecem várias pessoas que operaram e que tiveram a recidiva do peso. O que é que você faz? Não tem segredo, gente. É o comportamental. E eu aprendo todos os dias. Cometo também muitos equívocos, porque somos humanos. Exatamente. Falhamos. Toda doença que é incurável, não é? A gente vai ter esses loops. O que é importante é a gente ter acesso à comunicação, estar psicoeducado, entender a complexidade da doença, entender que nós não estamos fracassando quando eventualmente a gente descumpre, né, algumas necessidades no pós-operatório, como, por exemplo, o uso regular da suplementação, cuidado com a hidratação, exercício físico. Eu estou nesse momento de falhar. E no primeiro momento o gatilho foi: eu fracassei e vou retornar lá para trás, os 57 quilos que eu eliminei. Mas como eu tenho acesso à informação, a oportunidade de trabalhar na área, 10 minutos, respirei, não. A complexidade da doença. A doença ela não tem cura. Eu vou viver esses loops. Então, eu preciso também aliviar a culpa. Porque nós nos culpamos sempre por tudo. Mas a doença incurável, nós não somos culpados. Agora, a gente tem que ter a consciência dos maus hábitos e de sempre estar ali recomeçando. É um equilíbrio, na verdade, né? Assim, é você entender tudo isso, né? É você entender a importância de colocar em prática, se esforçar para colocar, na maioria das vezes, em prática, mas entender que somos seres humanos e que a gente vai falhar e que tá tudo bem, que é possível ter um resultado Musabari há tantos anos, mesmo com algumas falhas, né? E aí você falha aqui, e aí você tenta melhorar, né? E aí a vida continua, e aí você tá indo bem, e aí de repente acontece alguma coisa, você tem uma falha. Mas assim, eu digo assim, você não pode desistir, né? Você não pode jogar a toalha. Não. E sou fã, doutora Flávia, do seu projeto, porque nessa falha agora, o que me fez retomar foram as suas lives, as suas aulas. Entender também essa parte hormonal. Exatamente. Principalmente nós mulheres. Então, porque no primeiro momento eu achava que tudo era fome emocional. Mas depois que eu fui vendo as suas lives, eu fui entendendo que ali ainda tinha o além da parte hormonal. Exato. E quando eu busquei ajuda, né, retornei, de fato foi identificado. Eu estava com déficit de vários nutrientes, vitaminas, porque não estava suplementando. E aí a gente vai entendendo o quanto é complexo conviver com a obesidade. Às vezes parece uma bobagem, né? Eu já tenho 11 anos de operada, né? Os meus exames estão bons, eu não preciso, né, de suplementar isso, aquilo, né? Essa suplementação todo dia é um saco e tal. A gente entende que é difícil colocar em prática também, mas aí, né, com a cronicidade da falta de determinada vitamina ou de determinadas vitaminas e minerais, a gente começa a ter repercussões clínicas, né? E aí, como você falou, né? Eu tô tendo uma fome emocional, tô tendo um impulso de fome, e aí às vezes não é só emoção, às vezes tem uma coisa fisiológica ali que explica, né? E principalmente as mulheres que se aproximam do período de menopausa. Exato. Eu tenho eu convivo com algumas doenças crônicas, dentre elas
a endometriose. Então, eu fui submetida ao tratamento cirúrgico também. E, provavelmente, eu estou no processo de menopausa. Pelo tempo cirúrgico, enfim. E aí, a gente, no primeiro momento, pensa logo o quê? Na obesidade. Mas não é somente a obesidade. Tudo é, né? Então, até nós, pacientes, nos condicionamos a isso. Nós, em alguns momentos, nos resumimos à cirurgia bariátrica, à obesidade. Mas não é. Existem outras doenças, né? Exato. E aí vem um processo aí que acontece da mulher que vai favorecer também ao reganho de peso, né? E é isso, até falando um pouco, que a gente só se remete à obesidade e cirurgia bariátrica, às vezes as pacientes, tudo que acontece com elas acham que é da cirurgia. Então, uma diarreia, às vezes elas ficam extremamente preocupadas do porquê disso. Eu falei, não, tudo bem, pode ser, vamos ver. Mas pode ser uma virose também, pode ser uma infecção intestinal também. Vamos ver, vamos acompanhar direitinho. Mas é importante você trazer isso, que a gente sempre tem que ter a obesidade ali, que ela vai estar presente, mas existem também outras coisas que a gente tem que cuidar. Nós não somos resumidas à obesidade. Isso. Então, retornando à sua pergunta inicial, Dr. Carlos, em relação ao acompanhamento destas pessoas que convivem com a obesidade, que é um acompanhamento ao infinito e além, trazer a sua equipe multiprofissional para também estar somando, porque o senhor é o cirurgião. Exatamente. Mas as especialidades vão somando neste cuidado. O nutricionista, o psicólogo, o médico endocrinologista e várias outras especialidades que vai sendo demandado ao longo dessa jornada. Então, ter uma equipe multiprofissional que, de fato, se dedique a essa assistência e cuidado, não só no pré-operatório, mas no pós-operatório, proporcionando encontros, proporcionando rodas de conversa. Outro desafio que eu lanço sempre para as equipes que trabalham com cirurgia bariátrica é oportunizar encontros onde os pacientes possam ter voz. Tenham fala, exatamente. Porque geralmente nós realizamos os encontros, mas somente nós profissionais que falamos, que temos essa oportunidade da fala. É muito mais rico quando a gente também oportuniza este momento. Porque os pacientes, eles são demandantes também de espaços seguros, que eles estejam ali com profissionais sérios, que tratem a obesidade com respeito, que entendam dessa dor, mas que eles possam ser escutados, validados sem julgamento. Muito legal isso que você falou, e aí eu queria rapidamente colocar a minha experiência, né, com esse programa que a gente tem de acompanhamento, né, de cirurgia bariátrica, o Guinada Bari. A gente tem uma comunidade, né, em que a comunidade ela é aberta, né, para as alunas, para os alunos, e eles têm voz ali dentro, né? Então elas perguntam, elas colocam, né, sugestões, uma ajuda a outra. Eu tô sempre, né, observando, eu sou a maestra ali da conversa, mas assim, eu deixo muito livre. E eu confesso que eu aprendi tanta coisa nesse pouco tempo de experiência que eu tô tendo, ouvindo, assim, coisas que às vezes não dá para falar no consultório. Não tem tempo, não tem espaço, né? Às vezes você precisa focar numa orientação. E aí, assim, são coisas que às vezes ela acontece ali na primeira semana de pós-operatório, que ela nem está em contato com o endócrino, por exemplo. Nesse início a gente sabe que tem um contato mais próximo com o cirurgião, com a nutri, mas com o endócrino não, né? Geralmente elas voltam com a gente com 2, 3 meses. E aí, assim, eu perdia esse momento, né? Eu não estava em contato próximo com elas nesse momento. E agora, com essa comunidade, eu tendo acesso a isso e eu escutando o que rola lá dentro, porque lá elas abrem o verbo, abrem o coração, né? Pedem ajuda. Nossa, o quanto eu aprendi sobre jornada bariátrica, principalmente sobre jornada pós-operatória e esse pós-operatório inicial que é tão desafiador, né? Você já sabia que era e eu não sabia, porque não era a minha vivência. Então, realmente, precisamos... eu digo assim para os meus colegas médicos, agora é uma mensagem para vocês, tá? Para nós, na verdade. Nós precisamos sair do nosso pedestal, né? Porque a gente acha que a gente está num pedestal e a gente precisa, falar aqui, né? Falar assim, frente a frente, porque a gente vai aprender. A gente vai aprender a tratar melhor
essas pessoas que estão precisando da nossa ajuda, a gente sabe como ajudá-los, mas às vezes a gente não consegue ajudar da melhor forma porque a gente não escutou, a gente não entendeu aquela necessidade naquele melhor momento, né? E eu aproveito a oportunidade para reforçar o seu convite aos profissionais de saúde para acolher as pessoas que convivem com a obesidade dessa forma respeitosa e parar de nos julgar como os culpados e responsáveis pelo sucesso ou fracasso. Porque se a doença ela é complexa, nem sempre sou eu, paciente, que estou falhando. Concorda, doutor Carlos? Exatamente, perfeitamente. Tem a parte metabólica ali interferindo. Então, temos relatos, pacientes em consultório que seguem as orientações, as recomendações, mas não é um bom respondedor metabólico ao tratamento cirúrgico. Perfeito. Mas tem profissionais que atuam na área e continuam transferindo a responsabilidade para o paciente. Chega de estar transferindo responsabilidade. Eu digo sempre, é uma via de mão dupla. Somos nós juntos. E esses pacientes que têm mais dificuldade de seguir o plano, de seguir as recomendações, são os que mais necessitam do nosso olhar do acolhimento. São os que mais estão adoecidos. Então, não é chegar e dizer, mas eu já orientei e ele não segue porque ele não quer. E são os que mais têm vergonha de voltar. Os que mais precisam... Se isolam. Porém, têm vergonha de voltar. Por isso, a parte das vivências comportamentais são tão importantes. Então, as nutricionistas trabalharem esse foco do comportamental, os psicólogos, essa rede aí sendo fortalecida, porque alguns pacientes não seguem as recomendações médicas, não é porque não querem, é porque não conseguem, sozinhos. E aí nós precisamos dessa equipe multiprofissional fortalecendo, dizendo, vamos, é possível, eu estou aqui, de mãos dadas. Motivando, não né? é só o operar. Perfeito. Preparar o paciente para estar em condição para vivenciar o procedimento e depois que ele vivencia, que vem outras demandas, ele não tem esse suporte e esse acolhimento? Perfeito, mas eu acredito que está mudando um pouco isso. Tanto que a gente está colocando como informação, muita gente falando. Então, eu acho que está mudando esse entendimento um pouco. As pessoas estão entendendo mais sobre obesidade. E eu confesso que, às vezes, não é tão simples assim lidar com uma doença complexa. Na verdade, sim, é uma doença que não é simples lidar com uma doença complexa. Às vezes, a gente vai falar sobre outra doença, e aí a gente vamos entrar numa doença como depressão. É fácil dizer que o paciente ali, para com isso, volta, cadê você? Então, a gente vê que a gente mesmo como profissional de saúde, às vezes a gente não sabe lidar com determinada doença. Então, é muito bom a gente começar a falar mais sobre isso. Eu acho que hoje a informação está chegando um pouco mais. A gente está lidando, está aprendendo mais sobre a obesidade. Os profissionais de saúde estão, de uma forma ou outra, aprendendo mais sobre a obesidade, entendendo o que é doença. E é difícil também lidar, eu como cirurgião posso falar assim, eu ouço, eu não vou operar com fulano de tal porque o paciente operou e ele reengordou. Ali, talvez o cirurgião não é muito bom. Então, tem vários confundidores aí. Exato. Né? Nessa jornada, nessa estrada do paciente. Então, tem muita coisa que a gente tem que entender ainda. Vamos lá, vamos repetir, é uma doença complexa. Mas eu acho que o nosso ponto principal é saber que é uma doença e que a gente não vai culpar ninguém por não estar indo bem. E aquele paciente que não está indo bem, porque não está conseguindo fazer as orientações, é esse paciente aí que a gente tem que chegar, atuar, não brigar com ele, trazer ele para nós. Usar armas, né? Usar outras armas medicamentosas, inclusive, eu sempre bato nesse ponto, né? Exatamente. E porque quando a gente bate no paciente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai embora. E aí vai ficar mais difícil de tratar. Se deprimir sozinho, né? Isso. E em relação à questão da depressão, e aí eu me sinto também muito confortável, porque foi o meu principal gatilho para procurar, para me encorajar e fazer a cirurgia.
Eu estava em tratamento há 9 meses, medicamentoso, psiquiatra, psicoterapia, e não evoluía mais. Isolada socialmente, sem trabalhar. E o psiquiatra que fez a abordagem, em uma das consultas, ele olhou para mim e perguntou se eu me via diante do espelho. E, assim, quando ele fez essa pergunta, eu confesso que eu não entendi. Eu disse, claro, doutor, eu me olho no espelho, eu escovo os dentes de frente para um espelho. Ele disse, eu não fiz essa pergunta. Eu quero saber se você se percebe. E aí ele trouxe que, naquele momento em específico, o gatilho da minha crise de depressão era a negação da autoimagem. Estava relacionada à obesidade. Ele não indicou tratamento cirúrgico. Ele indicou que eu buscasse profissionais especializados na doença obesidade, porque era uma doença. E era esta doença que estava agravando o meu quadro emocional, a minha saúde mental. Então, a gente precisa sim ampliar esse debate e essa discussão sobre a saúde mental. Perfeito. Eu vejo muitos profissionais da saúde mental contraindicando o tratamento cirúrgico, dizendo que o paciente não pode realizar o tratamento, que ele não vai dar conta, por conta das fragilidades emocionais. Mas, por vezes, essa fragilidade emocional está vindo dessa dificuldade, dessa sensação de fracasso, de culpa, porque foi isso que me aconteceu. Não resolve mais, eu já fiz de um tudo. Então, cada consulta que eu ia, o que o médico orientava que eu não deveria fazer para não agravar, era o que eu fazia. Perfeito. Porque eu já tinha desistido ali, até o momento de conhecer esta ferramenta fantástica. Eu não romantizo, tá? Não faço apologia. É um desafio, mas vale a pena. Quando nós temos profissionais que tratam com respeito, que estão comprometidos, vale a pena. Ingrid, você já teve alguma experiência ruim pessoal com profissionais de saúde te orientando lá na época em que você estava se preparando para a cirurgia bariátrica ou na sua época, né, de tratamento de obesidade? O que me ficou de sensação, aprendizado, de sequela em relação a essa questão da obesidade, eu sempre sonhei em ser mãe desde os 5 anos. Eu não brincava de boneca, eu brincava com bebê real. E aí, eu, né, querendo viver esse sonho, e ela chegou para mim e disse que eu era um irresponsável, porque eu era obesa, que ela contraindicava uma gestação. Eu fiquei, assim, tão sem chão, tão sem... E com certeza o agravo da minha depressão veio muito daí. Porque eu vivia escutando que eu não ia ter a condição de gestar. Aí não fiz tratamentos, tô ok. E a minha médica de maior referência, desde os 11 anos de idade, eu com 27, me chamar de irresponsável e dizer que não... Um especialista, né? Era ela quem passava todo o tratamento medicamentoso, que acompanhou todo o agravo da minha depressão, da obesidade, chegar para fazer essa abordagem. Então, rompi, óbvio, o vínculo com ela. Não era mais possível para mim manter esse vínculo. Quando eu descobri que estava grávida, eu já estava agendada com outra médica endocrinologista para tratar a obesidade e ver a surpresa da gestação, que eu também já... Não vou mais conseguir. E ela perguntou, por que você está tão assustada? Não é o seu maior sonho? Eu disse, mas por quê? A minha médica, que acompanhava até o momento, disse que eu era muito irresponsável. E ela me acolheu. E deu certo, porque é outro ponto. Os profissionais de saúde não confiam nas pessoas que convivem com a obesidade. Eles já dão aquela chancela ali, o carimbo de fracassado. Não mesmo. Vale a pena investir. Eu concordo. E aí eu vivenciei a primeira experiência da maternidade obesa, com várias comorbidades. Consegui perder peso, consegui reverter a hipertensão, pré-diabetes. Meu filho nasceu super saudável, o parto foi super tranquilo. Durante o parto, o obstetra falou, uma paciente disciplinada como você, eu faria o parto todo ano se você quisesse. A endócrino disse, o meu sonho era ter um grupo com mães, porque me dói ver bebês nascendo com diabetes gestacional, com diabetes, porque as mães desenvolveram diabetes gestacional
e não conseguiam ter uma boa adesão ao tratamento. Então, eu vivenciei isso de ser desacreditada por uma profissional que me acompanhava desde a infância, que era uma das pessoas de maior referência para mim. E eu consegui. Aí, essa endocrinologista que me acompanhou na gestação, que super me acolheu para gestar, quando eu recebi a indicação do tratamento cirúrgico, do cirurgião bariátrico, ela disse: eu não vou lhe dar o laudo. Aí eu, peraí, doutora, eu não estou compreendendo. Porque você me acolheu no momento difícil, você conheceu a minha dedicação, os meus bons resultados, e agora você diz que não vai dar o meu laudo, mas eu não vim em busca da sua aprovação. Aí ela veio com alguns questionamentos que também são reais e importantes, né, doutora Flávia? Tem pessoas que realmente, por falta de informação, não entendem a complexidade da doença, operam e não fazem o segmento. E realmente acabam adoecendo. Eram as experiências que ela tinha. E eu trouxe para ela que uma vida pior do que aquela que eu estava naquele momento, eu tinha convicção que eu não teria. Pior do que aquilo não era possível. A minha rotina se resumia a entradas em serviços de emergência, semanalmente. A depressão, eu tratava, tomava remédio e não conseguia mais evoluir. Então, o que era que podia ser possível naquele momento? Ela disse: realmente, você me convenceu, e deu o laudo. E a partir daí, esta médica endocrinologista, que no primeiro momento se posicionou contra, começou a recomendar o tratamento cirúrgico, começou a mencionar para os pacientes dela as minhas experiências e somou conosco. Durante um tempo lá na equipe, acolhendo nossos pacientes para fazer o preparo pré-operatório, a emissão do laudo. Então, assim, a vida de quem convive com a obesidade não é fácil. Exatamente. Não é fácil a gente conquistar a confiança das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso esse desafio, né, que eu Ingrid? reforço tanto o quanto é importante esse trabalho de psicoeducação, esse trabalho que vocês fazem, de podcast, de live, do Guinada Bari. As pessoas que convivem com obesidade e quem está ali ao redor precisa entender o que é esta doença e como lidar com ela. Como oferecer ajuda. Porque outra coisa que acontece muito, eu vivenciei e é rotina de consultório. Com certeza vocês ouvem todos os dias. A forma como os nossos familiares nos abordam. Formas invasivas, que dói a alma de escutar. E às vezes é do pai, é da mãe. Porque, claro, dói mais quando é alguém mais relevante para nós. Claro. Mas é a tentativa de ajudar, sem saber como. Então, eu também trago isso para os pacientes. Vamos ressignificar a forma como seu pai, sua mãe, seu esposo, seu irmão, o amigo está trazendo, porque eles querem te ajudar, mas eles não sabem como. Então, eles são invasivos por não saber como oferecer ajuda. E aí, vou pegar um gancho do que a gente estava conversando, é que, às vezes, a gente tem profissionais da saúde com obesidade. E aí eu vou falar de endocrinologistas, vou falar de educadores físicos, todos os profissionais de saúde, e eles sofrem muito com isso. Há um tempo aí eu operei uma endocrinologista, muito para cima, que a mãe dela me falou que ela chegava em casa chorando todo dia, porque a secretária do local que ela trabalhava ficava fazendo piadinha dela, porque ela convive com a doença obesidade. Então, eu quero ressaltar que ninguém escolhe ter a doença obesidade. E não é porque a pessoa é nutricionista, não é porque a pessoa é endocrinologista ou porque ela é educadora física que ela não pode ter obesidade. Quer dizer que se ela é educador físico e ela tem obesidade, ela é incompetente? Não é. Então, eu tenho essa visão. Eu acho que é um embate que gera, porque a sociedade sempre vai nos cobrar alguma coisa, nos cobrar hoje com o Instagram, todo mundo quer ser bonitão, quer ter a barriga dividida, mas não é a realidade. O mundo não é assim. Exatamente. Né?
Então, hoje só temos que ter cuidado com isso. A gente tem que aprender. Mas essa nossa informação, eu confesso, não sei se eu sou enviesado, mas eu acho que está melhorando. Mas eu ia falar isso, Carlos. Eu acho que você é enviesado. Você vive num ambiente em que você promove isso, você está envolvido por isso, né? Você está em congressos, naturalmente você está em grupos que têm uma visão parecida com a sua. Discutem mais, né? Exatamente, né? Mas quando a gente vai para a vida real, você não concorda, Ingrid? Quando a gente vai para a vida real, eu acho que existem mais profissionais de saúde que não entendem obesidade e que são as pessoas que julgam, e não é por mal, é porque é a visão dele, é o que ele viu até ali na vida dele, do que pessoas que têm essa visão que você tem. Então, assim, tá melhorando? Tá, concordo com você. Realmente, né, depois que a gente entende que existem mecanismos fisiológicos, existem mecanismos hormonais, né, depois que a gente começa a entender isso, claro que fica mais óbvio que não é falta de força de vontade. Mas, assim, as pessoas não sabem disso, entendeu? As pessoas não sabem que existem esses mecanismos, né, Ingrid? A gente sabe, porque a gente estuda isso, a gente vive isso, é o nosso ganha-pão. Mas as pessoas não sabem, inclusive os profissionais não sabem. Estamos num caminho. Estamos num caminho. E fico muito feliz, porque há 11 anos atrás não existia acesso nenhum a esse tipo de informação. E quando o psiquiatra me abordou, mas você tem uma doença, obesidade é doença, eu comecei a ficar ali em conflito. Sem saber. Porque até então eu me culpava e me sentia fracassada. Foi quando eu fui me dedicar a estudar, realmente entender como é complexo. E desde os 11 anos de idade eu vinha nessa batalha contra a doença, sem compreender que era uma doença. E consigo manter a doença em remissão até o presente momento por acesso à informação. Eu lembro que no momento da decisão, eu cheguei para minha psicóloga e ela perguntou, quais os seus medos? Eu disse, de não dar conta. Eu tenho medo de não dar conta porque é o que eu escuto todos os dias. Então, eu já me sentia fracassada sem nem ter vivenciado a experiência. E ela disse, mas a gente só vai saber fazendo, vivenciando. Você quer isso, você está estudando, você está se dedicando, entendendo tudo isso, não tem como dar errado. Eu concordo. Exatamente. Mas pacientes e profissionais precisam se oportunizar a aprender. Isso. Porque eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo sobre obesidade, sobre comportamentos para seguir em remissão da doença a médio e longo prazo. Porque o resultado imediatista, a maioria de nós vamos ter, né? Exatamente. O nosso maior desafio no pós-operatório é manter a doença em remissão. É o mais difícil. E de forma saudável, né? Exatamente. Porque até mantemos a doença em remissão, mas desnutridos, sem o uso do suplemento, sem fazer exercício físico, sem cuidar da alimentação, hidratação. É uma graduante, né, que a gente chama. Isso é muito bom, porque eu sempre falo que nos primeiros 2 anos, o que o paciente fizer, ele vai emagrecer, né? Mas passado isso, se ele não aprendeu nesses 2 anos bem, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ele vai ter muita dificuldade. Então, é isso mesmo. E ser um bom respondedor metabólico também é importante. E eu trago essa fala porque eu escuto da equipe que me operou, né? O meu cirurgião, ele sempre diz isso, porque eu descuidei, sou réu confessa, e aí ele brinca e diz, esse cirurgião que te operou, ele é muito bom. Mas aí a gente descontrai, mas é o que ele fala, né, seriamente. Você foi uma boa respondedora metabólica. Porque tem pessoas, só reforçando mais uma vez, que seguem à risca todas as recomendações e orientações. E ainda assim, não consegue ter o resultado esperado. São maus respondedores. Além do que, a gente tem que lembrar que tem pessoas que têm mais chance de ter um resultado ruim. Vamos dizer assim, ruim. De ter um resultado subótimo. Por exemplo, um paciente que é super obeso. Então, um IMC mais alto. Hoje a gente fala em obesidade grau 5.
Um paciente que tem diabetes, a gente tem aí aplicativos que estimam a perda de peso em pacientes. E o paciente que tem diabetes, a gente já espera que ele tenha uma perda de peso menor do que o paciente que não tem. O paciente que tem distúrbios psicológicos, esse paciente vai ter mais chance de ter uma perda de peso subótima. Então, a gente tem que estar atento nisso também, né? Mas aí, Carlos, deixa eu só complementar. Eu concordo plenamente com o que você colocou, mas assim, eu acho que assim, aí não é a gente se conformar e dizer assim, ó, beleza, você tem IMC mais alto, você tem diabetes, você tem isso, aquilo, e aí, ó, paciência, vai melhorar, mas você não vai chegar naquele peso dos sonhos. Não, eu acho que hoje a gente tem armas, assim, é aquele perfil de paciente que vai precisar de maior atenção, de maior investimento de tempo, né, de aprendizado. É o paciente em que, né, você precisa ali, ó, investir mais para ele ter um resultado próximo dos demais. E aí, adiciono, quanto antes você identificar os maus respondedores, maior a chance de você trazer esse paciente para a média de boa resposta. Exatamente. Né? A gente tem que ter sempre na luta contra o organismo, né? O não a gente vai sempre ter. Mas aí é aquele embate. Eu tô ali sempre brigando contra o organismo. Ele quer sempre nos puxar porque ele acha que o peso certo é aquele peso mais alto. E eu tô sempre na luta. Eu entendo isso, mas eu tô sempre... Para mim, eu tô sendo indo contra. Eu tô sempre achando que o paciente com MC mais alto vai ter o melhor resultado. Eu vou estimular ele a isso, sempre. E o mais precoce possível. Estamos nos nossos minutos finais, tá? Meninos, não fiquem bravos com a gente, é que o papo tá tão gostoso que a gente não quer acabar. Eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta de interesse meu, tá? Para a minha clínica, né? Para o nosso negócio. Então, assim, Ingrid, na sua opinião, quais são os maiores erros que as clínicas bariátricas cometem no acompanhamento de pacientes bariátricos, especialmente no pós-operatório? Vamos lá. Os principais equívocos, doutora Flávia, é continuar com esse olhar de transferência de responsabilidade. Perfeito. Só reforçando o que nós falamos, né? É importantíssimo que os profissionais que compõem a equipe de vocês, que atuam nessa jornada com vocês, que eles estejam nessa mesma conexão de entender tudo que nós acabamos, né, de conversar, toda essa complexidade, de entender quais são aqueles pacientes que mais precisam do nosso suporte. Porque a forma como nós abordamos afasta o paciente. Essa postura de que o paciente não segue o que eu orientei, então ele é o culpado, e eu transmito essa mensagem para ele, ele não vai mais retornar. E é quem mais necessita desse suporte. Essas ações que vocês desenvolvem, que são fantásticas, esses podcasts, as lives, façam encontros presenciais com os seus pacientes e respectivos familiares. Treinem a equipe de colaboradores para entender também como é lidar com essa doença, porque é outra falha que eu vejo em clínicas que trabalham com pessoas que convivem com obesidade. O seu corpo clínico e os seus colaboradores, eles precisam estar em sintonia. A mesma necessidade que o paciente tem de adquirir informação, os administrativos ali também precisam. Eles também precisam entender a doença. Eles fazem parte desse processo. São importantes tanto quanto o corpo clínico. Durante a jornada do paciente, 80% do tempo dele é junto da equipe administrativa. Os momentos em consultório, eles são pontuais. Olha que importante esse número, né? Então, precisamos ficar atentos a treinamentos também. Vocês podem estar oportunizando esses treinamentos com a equipe. Nessa rotina, nesse cotidiano, discute temas como a gordofobia, porque muitas vezes os nossos colaboradores ali na linha de frente estão praticando a gordofobia, mas por desinformação.
muito importante isso. Gente, tem muito trabalho para se fazer, né? Resumindo, né? Tem muita coisa para se treinar. É a família, é o colaborador, é o próprio paciente, é a gente também, né? A rede de referência e contra-referência. Quem são os meus colegas médicos das outras áreas que somam nesse tratamento? Como é que eles estão recebendo esses pacientes? Como é que está sendo a recepção desses pacientes nas clínicas, nos laboratórios que vocês referenciam para estes pacientes? Será que eles entendem essa complexidade, essa doença? Será que eles recebem, acolhem estas pessoas como elas realmente merecem ser recebidas? Ou quando chegam lá, tem aquela dificuldade de não ter a cadeira que o acolha? Adequada, né? O banheiro, o espaço limitado que às vezes ele não consegue acessar, não consegue entrar no banheiro. Parecem coisas pequenas, né? Mas não são. Então é importante que vocês avaliem como é que funciona essa rede de referência que vocês têm de exames, de outras especialidades médicas, de outras especialidades coesas que somam no tratamento destes pacientes. A gente teve relato uma vez de uma paciente que recomendamos para ela uma psicóloga e aí ela retornou na clínica, que foi para a consulta, mas quando chegou lá, a cadeira não era adequada, né? Não adequada. E aí ela não teve como ser atendida, porque ela não tinha como sentar. Você ter o olhar para isso, né? Você cuidar disso, é uma forma até indireta de mostrar respeito para o paciente, né? Ingrid, a gente pode clonar você e deixar uma aqui em Belém e devolver outra pro Dr. Bruno? A gente negocia. Então eu fico lá e cá. Então pronto. Assim o Bruno não fica com raiva. Ele não pode ficar com raiva da gente, que a gente gosta muito dele. É muito grande estar aqui com vocês, podendo somar com a nossa experiência. Eu digo sempre que a gente aprende na mesma proporção que ensina. E como paciente, doutora Flávia, licença, doutor Carlos, eu sou muito sua fã. Então pelo seu acolhimento enquanto médica endocrinologista, as pessoas que realizam tratamento cirúrgico. Porque, infelizmente, muitos médicos endocrinologistas, vocês façam corte aí, eles reforçam a parte negativa de que a gente é fracassado, de que não temos bons resultados porque não queremos. E vai colocando a gente naquelas caixinhas ali e vai piorando essa dor que só sabe quem convive. Então, parabéns por, de fato, nos acolher e nos respeitar como nós merecemos. Sou sua fã e quero deixar aqui registrado publicamente o quanto você é importante na vida destas pessoas. Que linda. Ai, meu Deus, vou chorar. Ingrid, você sabe que você falou aí um negócio, e aí para mim é um desafio também, porque a gente trabalhar com bariátrica, né, e eu tenho, claro, o meu conflito de interesse, que o Carlos Armando é meu marido e é cirurgião bariátrico, mas assim, vou me defender, a gente trabalha com obesidade bariátrica desde, acho que antes da gente estar junto, né, e mais de 13 anos, né, 13 anos atrás. E para mim é um desafio não só pela vivência, né, na verdade, assim, eu nem digo que é um desafio a vivência porque eu gosto, porque eu tenho essa afinidade, sempre tive desde muito cedo, mas é um desafio para mim como profissional, porque você imagine, assim, a gente acaba sendo mal vista por colegas, entendeu? Assim, eu estou muito bem resolvida com isso, porque para mim eu sou mal vista por um desconhecimento do colega, não meu, né? O que a gente faz aqui, a gente está embasado nas melhores evidências científicas, né? A gente tem sempre esse respaldo científico, clínico, médico, enfim, mas é um desafio, né? Então, assim, não é legal, né? Não é legal. Você não quer ser mal vista, você não quer que assim, que os seus pares falem mal de você, falem mal do que você está fazendo, né? Isso rola. Mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte.
Mas eu acho que... Eu não sei se eu sou Tá enviesado. Tá mudando. Mas Esse isso menino tá é um mudando. anjo. Pra mim tá mudando. Eu fui num encontro... Também acho. Que foi na Bahia, que era a Ascend, que é um encontro... Que eu era o único cirurgião e tinha Dr. 20 Fábio, endocrinologistas, do Dr. Fábio Trujillo. Maravilhoso. E da Thaisa, a esposa dele. E lá eu vi que realmente todos os endocrinologistas... Não vi nenhum que era contra a cirurgia bariátrica. Eu nunca mais... Às vezes a gente ainda ouve, mas a gente sabe que a maioria dos novos endocrinologistas, eles entendem a cirurgia bariátrica como uma ferramenta para perder peso. E é isso mesmo. E para mim é a melhor ferramenta quando tem indicação. Para mim não. É a melhor ferramenta quando tem indicação. E entender, desculpa, doutor Carlos. Nada. Entender que nós que convivemos com a doença obesidade, mesmo sendo submetido ao tratamento cirúrgico, vamos necessitar dessa assistência e desse cuidado do médico endocrinologista. Exatamente. Para sempre. Muito mais do que do cirurgião bariátrico. E aí, às vezes, a gente até... vou falar aqui como cirurgião, que o nosso papel é lógico, a gente operar. E eu aprendi, não sei se eu aprendi ou se eu já vinha aí da minha prática, que quem tem o melhor resultado é o médico que escuta, que ouve. E às vezes o cirurgião ele tem tantas cirurgias a fazer que ele não tem como atender todos os pacientes de 5, 10, 15, 20 anos. Porque não é porque ele não quer, não. Porque ele quer atender. Mas não dá, porque tem outros pacientes a serem operados e a gente, infelizmente, só opera 1 a 2% de todos os pacientes que têm indicação de cirurgia. E aí, quem são os mais importantes no segmento? É lógico que o cirurgião vai ter uma certa importância ali, mas o endócrino, o nutricionista, o psicólogo, toda a equipe multidisciplinar vai fazer diferença. O educador físico, o fono, todo mundo você é um vai fazer maestro, diferença. né? Mas você precisa dessa equipe, né? E quando a gente entender e os pacientes também entenderem isso, vai ser mais fácil de lidar. E os profissionais de saúde também entenderem isso. Eu já vi, agora não só enviesado, um profissional de saúde que disse que um endócrino disse que o paciente não precisava mais passar com ele. Aí, eu acho que eu sou enviesado, mas às vezes eu tenho mais lembranças, né? Então, o tratamento é para sempre. E aí, eu como cirurgião, eu sempre preciso de todo mundo para sempre. Eu também preciso que o paciente acredite nisso, que ele precisa acompanhar com a equipe multidisciplinar. Talvez não o cirurgião num determinado momento, mas ele precisa entender, ele precisa fazer um esforço para cuidar da saúde dele com todo mundo. Eu sempre falo para os nossos pacientes que o médico endocrinologista é especialista em tratar a doença obesidade. Portanto, é o nosso principal aliado. Perfeitamente. Exato. O que eu ia complementar é que eu acho que grande parte do seu sucesso, né? Seu sucesso mesmo aqui na região, né? Entre os seus pares e tal, e na sociedade, como cirurgião bariátrico. Claro, não estou tirando a sua habilidade técnica, né, que é incrível e todo mundo conhece, mas eu acho que a grande parte do seu sucesso é você ouvir, é esse seu olhar atento para o paciente, né, pro doente, né? Exatamente. A gente tenho orgulho precisa de ouvir. você. Ingrid, vamos finalizar com o coração cheio de ideias, cheio de gratidão, né? A sua presença aqui foi incrível. É sempre incrível. A Ingrid é sempre incrível. Nossa, ela domina. Uau, obrigada, viu? Obrigada de verdade. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque quando eu iniciei a minha jornada como paciente, eu idealizava tudo que a gente discutiu aqui. Mas eu nunca imaginei que um dia eu seria uma protagonista. Sim. Dessa idealização, né? Dessas etapas todas, de trabalhar sobre essa experiência no Brasil, trazendo toda a nossa expertise como paciente e profissional, que se soma, mas que não é só a realidade de paciente, né? A gente estuda muito, a gente se dedica a estudar sobre a obesidade. Então, vamos construir aí... Construir, não. Vamos aprimorar essa jornada que vocês realizam aqui, dessa experiência. E vamos ao trabalho. Tem muito trabalho. Muito obrigada.